Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar sobre uma chaga aberta neste país. E ela sangra na memória de muitas famílias que ainda esperam por justiça. Uma lembrança de que a justiça precisa ser igual para todos. 8 de janeiro de 2023. No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu a um dos acontecimentos políticos mais impactantes de sua história recente. Milhares de pessoas avançaram sobre a Praça dos Três Poderes, onde estão os edifícios que representam o poder da República. As imagens daquele domingo percorreram o mundo inteiro. Para muitos brasileiros, aquilo foi apenas mais um episódio de turbulência e história política do país. Mas para um jovem que estava ali, aquele dia se tornaria o início de uma história completamente diferente. E é sobre esse jovem que eu vou falar. Eu compreendo por que ele estava ali. Porque assim como ele, eu também já havia estado diante dos quartéis pelo mesmo motivo. Quem nunca esteve ali naquele ambiente talvez não entenda. Mas quem esteve sabe, muitas pessoas acreditavam estar defendendo algo maior do que a si mesmas. E esse jovem, de apenas 20 anos, teve a sua vida totalmente alterada a partir daquele dia. Naquele domingo, porém, ninguém imaginava o que aconteceria. Era tudo imprevisível. Em poucas horas, o cenário mudou completamente. A multidão avançou, as barreiras foram rompidas, o país inteiro assistia às imagens vindas do Congresso Nacional do Brasil, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. No meio daquele turbilhão todo, aquela confusão imensa, estava ele. O que aconteceu depois mudou completamente o rumo da sua vida. Ele foi preso. Ele foi um dos primeiros que foi preso. Não houve tempo para compreender, não houve tempo para explicar. Ele saiu do QG e foi seguindo a multidão. Ele queria se manifestar. De um dia para o outro, o jovem que havia saído de casa para participar de uma manifestação garantida pela Constituição passou a viver atrás das grades. Esse jovem, de 20 anos, segundo consta, ele estava se preparando para sair em uma missão de evangelização. Ele ficaria durante 2 anos representando a sua igreja, a sua denominação, na pregação do Evangelho. Bom, após a retomada da área pelas forças de segurança na Praça dos Três Poderes, centenas de pessoas foram cercadas e detidas. Segundo diversos relatos de participantes daquele dia, os detidos receberam a orientação de que deveriam entrar em um ônibus que os levaria para o lugar seguro. Muitos acreditaram que seriam apenas identificados e liberados diante de tanta confusão. É de praxe, é normal essa necessidade de identificação. Porém, os ônibus seguiram para os complexos prisionais da penitenciária da Papuda e da penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Entre os detidos, havia pessoas de perfis muito diferentes. Jovens, trabalhadores autônomos, caminhoneiros, donas de casa, idosos, pais de família, pais e mães de família, inclusive crianças estavam ali. E muitos carregavam apenas objetos comuns de quem participava de uma manifestação. Ninguém estava armado. O que foi encontrado entre eles? Bandeiras do Brasil, mochilas com água e alimento. A hora que os policiais abriram, o que encontraram foi isso: água e alimentos, celulares,
cartazes e camisetas com mensagens políticas e bíblias. Alguns portavam objetos improvisados utilizados durante o tumulto, como mastros de bandeiras, pedaços de madeira e outros objetos encontrados no local. Volto a insistir, nenhuma arma foi encontrada. Momentos como este, em que pessoas acreditam estar sendo conduzidas para um lugar seguro, mas acabam descobrindo um destino completamente diferente, não são inéditos na história. Em diferentes épocas, multidões confiaram em promessas de proteção ou transferências apenas para perceber que estavam sendo levadas a outro destino. Durante o Holocausto, por exemplo, muitos judeus na Europa ocupada foram informados de que seriam transferidos ou reassentados. Em inúmeros casos, esses transportes terminaram em campos de extermínio, como Auschwitz. O que aconteceu nesse fatídico dia, 8 de janeiro, é como se essas pessoas estivessem sendo levadas aos leões, como aconteceu com os cristãos nos milênios passados. A história registra repetidas vezes como promessas de segurança podem esconder destinos completamente diferentes. Bom, a partir daí veio o silêncio. Ficaram incomunicáveis, não podiam falar com ninguém, não eram assessorados por advogados, e os dias começaram a ser mais longos e mais longos e mais longos, meses e meses de espera, até serem assistidos. Um ano inteiro se passou e esse jovem não foi ouvido, aguardando o julgamento, tentando entender como sua vida havia mudado de uma forma tão repentina. Um jovem que não conhecia a delegacia, nunca havia estado envolvido em nada, não tinha antecedentes penais, estava se preparando para pregar o Evangelho. E diante de tal situação, foi neste período que nasceu algo inesperado. Sem papel e sem o com que registrar, um caderno, ele encontrou uma maneira improvisada de registrar seus dias. Ele recebia as caixinhas de suco, ele bebia, abria essas caixinhas e com elas vazias, ele abria o papelão com cuidado, alisava cada pedaço e transformou aquilo em pequenas páginas. Ali ele começou a escrever o seu diário. Dia após dia, ele registrava o que via, o que sentia e as injustiças que acreditava estar vivendo. Registrava escrituras, porque ali ele teve a oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas que estavam ali precisando de um consolo, precisando de ouvir alguém. Hoje esse diário existe. E o livro que reúne essas páginas está aqui. Esse aqui é o diário. E nessas páginas é onde são relatadas as experiências que ele teve ali, preso injustamente na Papuda. Depois de um ano de espera, enfim chegou o dia do julgamento. E eu fui citado para falar sobre ele naquele tribunal. Ele me indicou, me citou, e eu fui chamado para poder prestar depoimento. Estava tudo preparado para contar quem era, eu ia falar sobre ele, quem ele era, sua família, de onde vinha e o que realmente havia vivido. E ele estava também naquela oportunidade para relatar o que havia vivenciado. Mas quando chegou o momento, o juiz decidiu dispensar o meu depoimento. Pouco depois, veio a decisão sobre ele. 14 anos de prisão. Ele foi condenado a 14 anos de prisão, sem nunca ter feito nada que pudesse justificar. Hoje, aquele jovem não está no Brasil. Diante da situação injusta, ele conseguiu sair do Brasil. Ele vive fora do país, em um exílio político, tentando reconstruir sua vida, que mudou completamente apenas em um dia. Enquanto isso, no Brasil, outro debate ganhava força.
mais recente, vimos várias manifestações. É o debate sobre a anistia, que está agarrado lá no Congresso. Alguns defendem anistia para os envolvidos nos acontecimentos de 8 de janeiro. Entretanto, outros se posicionam completamente contrários a qualquer possibilidade de anistia. Anistia não. Há músicos, há shows, há movimentações que professam o contrário a essa anistia. Esse tipo de divisão não é novidade na história brasileira. No final da década de 70, o país viveu um debate semelhante. Quando se discutia a anistia para presos políticos, exilados e também para agentes do regime militar durante o processo de abertura política. Então houve essa reivindicação. A discussão ela foi tão intensa que culminou na lei da anistia de 1979, quando surgiu a nomenclatura de anistia geral e restrita, sancionada durante o governo do general João Figueiredo. A lei permitiu, então, o retorno desses exilados, libertou presos políticos e também concedeu perdão a agentes do Estado acusados de crimes cometidos durante o período da ditadura. Entre os que defendiam a anistia naquele período estavam lideranças do movimento pela redemocratização, juristas, parlamentares e organizações da sociedade civil, que viram na medida, ou seja, nessa anistia, um caminho para pacificar o país e para o fim do regime militar. Entre esses que pediam, que reivindicavam a anistia, pasmem, estavam o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, estava Dilma Rousseff, que antecedeu a Lula no governo, estava José Dirceu, um dos líderes do PT, estava Fernando Gabeira, que atualmente é jornalista da Rede Globo, mas também haviam artistas como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, entre outros. Muitos deles enfrentaram prisão, censura ou exílio naquele período. Décadas depois, os anos passaram, e essas mesmas pessoas que no passado pediam anistia para perseguidos e exilados políticos, para eles próprios, hoje passaram a se posicionar contra qualquer tipo de anistia para os envolvidos no dia 8 de janeiro de 2023. O contraste é visto como evidência de incoerência política. Em outras palavras, eu chamo de hipocrisia. Quando a anistia é defendida em um período e rejeitada em outro, dependendo de quem são os beneficiados, isso sugere que o princípio não está sendo aplicado de forma consistente, mas conforme conveniências políticas. Enquanto o Brasil debate essa questão, aquele jovem está tentando reconstruir sua vida longe de sua terra. Porque uma coisa é você estar na sua terra e decidir ir para outra, para aventurar por sua vontade. Outra coisa é você ser forçado a estar lá. E as páginas escritas em pedaços de caixas de suco permanecem como testemunho silencioso de um período que mudou completamente a sua história. Porque às vezes a história de um país se revela com mais clareza na história de uma única vida. Espero que você tenha gostado e, se gostou, compartilhe para que outros possam conhecer essa história peculiar desse jovem. Assim ao Brasil, com festa e tocar por filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória do já vitória, a paz que
pajada lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria mata por um dia, outra